Existem lugares que aumentam drasticamente as suas chances de morrer, e a maioria das pessoas vão a esses lugares por diversão. Alguns desses lugares parecem completamente normais, uma rodovia, uma trilha, um bar, uma balada, mas estatísticas, desaparecimentos e crimes mostram o mesmo padrão. Pessoas despreparadas entram em lugares desconhecidos e nunca mais voltam para casa. E os dois últimos lugares dessa lista, sinceramente, nem eu achava que seria tão perigoso. Porque sobrevivência, ela não é apenas sobre fazer fogo, carregar mochila. É sobre estar preparado e saber o que fazer quando uma situação de risco coloca a sua vida em jogo. O problema é que o mundo moderno ensinou as pessoas a ignorar o risco, a confiar demais, a baixar a guarda para qualquer pessoa. Elas acreditam que algo de ruim jamais acontecerá com elas. Mas existe um padrão na história. Toda tragédia começa com uma decisão aparentemente normal. Hoje você vai entender porque alguns lugares aumentam absurdamente as suas chances de ser roubado, sofrer um acidente ou de nunca mais ser visto. Antes de começar o vídeo, comente aqui embaixo qual local você acha que um sobrevivencialista deveria evitar ao máximo. E se esse local aparecer durante o vídeo, meus parabéns. O seu instinto de sobrevivência está bem apurado. Baladas e bares. O primeiro local não parece perigoso e faz sentido. A maioria das pessoas o visitam para relaxar, para tirar o peso de uma semana puxada de trabalho, um ambiente aparentemente comum. E é exatamente aí que mora o perigo, porque o risco aqui não é o ambiente em si, é o comportamento humano. O álcool não reduz apenas sua capacidade de reação, ele reduz a sua capacidade de percepção de risco. Ou seja, o seu cérebro ele não lê sinais que normalmente ele leria se ele não tivesse o efeito do álcool. O barulho alto ele bloqueia o que você ouve, a escuridão ela bloqueia o que você vê, porque a maioria das casas noturnas elas são escuras, ou seja, são caóticas por designs. É luzes piscando, multidão, barulho, e quando você tem todos esses elementos em um só ambiente, você perde aquela percepção do que está acontecendo ao seu redor. E é aí que mora o perigo. Pessoal, além de tudo, um sobrevivencialista ele não pode sair despreparado, ou seja, é celular carregado, sempre informar uma pessoa de confiança o local que você vai, sempre usar roupas não tão chamativas assim, principalmente em cidade grande. Interior é mais tranquilo, porém cidade grande é bem complicado. A gente sabe como é que é a situação brasileira. E se uma situação de risco aconteceu com você em algum desses cenários, seja baladas ou bares, comente embaixo o seu relato. Bairros desconhecidos. Existem locais em cidades brasileiras onde você não é vista como uma pessoa comum. Você é um estranho, uma ameaça ou até um alvo. Em alguns bairros brasileiros, apenas um simples gesto de dedo pode causar o fim da sua vida. Bairro simplesmente tomado por guerra de facções. E você, por falta de aviso ou pelo fato do GPS ter te jogado na rota mais rápida e não a mais segura, te colocou no meio de um fogo cruzado, onde a diferença de uma rua ou outra é o que separa você da vida e da morte. Ou seja, sobreviventes, vá em algum bairro desconhecido, procure o máximo de informação possível para garantir a sua segurança. E você já entrou em algum local perigoso por conta do GPS? Se sim, deixe nos comentários o seu relato. Trilhas sem preparo. A natureza ela não liga se você está despreparado, ela não negocia. No Réveillon de 2026, há poucos meses atrás, Roberto Flávio Tomás subiu o Pico do Paraná em Campina Grande do Sul, e foram 4 dias de buscas. Bombeiros, câmeras térmicas e drones, e voluntários experientes. E por sorte ele foi achado vivo. Segundo o próprio relato, na descida a acompanhante seguiu com outro grupo. Tomás ficou para trás no seu ritmo, sem urgência. E em uma encruzilhada sem ninguém à vista, ele escolheu o caminho que parecia certo. Escorregou e caiu no início de uma cachoeira, e seu pesadelo começou ali. Depois de andar 20 quilômetros, ser arrastado por uma correnteza por 1 quilômetro, perder óculos, botas e ficar dias sem comer, sobreviveu bebendo água da cachoeira e por simplesmente sorte ela não estava contaminada. A investigação concluiu, ele tinha pego o caminho errado da trilha. Ou seja, sem inimigo, sem crime, apenas a natureza e a falta de preparo. Ou seja, sobreviventes, o problema não é a trilha, é achar que qualquer pessoa sem qualquer preparo pode fazer uma, e não é assim que funciona. Resumindo, um sobrevivencialista jamais faz uma trilha despreparado. Você faz trilha? Se sim, deixe nos comentários se você já passou por alguma situação parecida com a do Tomás. Encontros em locais desconhecidos. Na era digital, nunca foi tão fácil encontrar pessoas, e por coincidência, nunca foi tão fácil na história desaparecer sem deixar rastros. Esse tema ele é bem moderno. Encontros por aplicativos, vendas na OLX, pessoas que você conheceu há 48 horas somente
sugerindo um local que você nunca foi. O padrão é sempre o mesmo. A pessoa recebe uma proposta atraente, um produto mais barato que o normal, um encontro interessante, uma oportunidade boa demais para passar. Ela vai a um local desconhecido e nunca mais é vista novamente. O ser humano moderno ele desenvolveu a capacidade de confiança digital, sem desenvolver o instinto de risco. Mas e você, já recebeu uma proposta suspeita? Se sim, deixe nos comentários e me diga qual foi a sua tomada de decisão. Estradas afastadas e postos isolados. Acampar na beira de estradas desconhecidas, fazer o abastecimento do seu carro em postos isolados no meio da madrugada pode não ser uma boa ideia. Muitas vezes uma pessoa mal intencionada pode estar de tocaia, apenas observando alguém que vai parar de madrugada para abastecer o seu carro, e essa decisão pode dar fim à sua vida. Algumas pessoas desaparecem exatamente assim, não em becos escuros, mas em rodovias comuns, em acampamentos improvisados à beira da estrada, longe de qualquer pessoa de confiança. Então lembre-se, sobreviventes, se vão viajar durante a madrugada principalmente ou acampar em um local isolado, certifique-se do trajeto. Se for abastecer, abasteça em locais que tenha bastante movimentação de pessoas. Se for acampar, escolha locais que não tenham vestígios de movimentação humana, ou seja, um local ali que você não encontra embalagens, coisas ali, marca de pegada que identifica que pessoas vão ali com uma certa frequência, ou seja, acha um local seguro. Lembre-se, o perigo não é a estrada, é a decisão de achar que aquele local é apenas mais um local seguro. Mas e você, já ficou em uma situação crítica no acampamento oposto? Se sim, comente aí. E se você chegou até aqui, significa que você está mais preparado que a maioria das pessoas. E não deixe de se inscrever porque aqui toda semana sai conteúdo novo.